Chega um ponto em que continuar fingindo dói mais do que qualquer ruptura. A alma começa a implodir em silêncio, sufocada por concessões, por papéis que já não cabem, por vozes alheias que colonizaram os pensamentos. Você ri, trabalha, cumpre tudo, mas lá no fundo, num ponto sagrado e inegociável, há um desconforto que cresce como um grito contido. Essa vida não é minha. Carl Jung sabia que o maior perigo para o ser humano não é o fracasso, nem a rejeição, mas a perda da autenticidade. Quando deixamos de viver a partir de nós mesmos, nos tornamos estranhos em nossa própria história. A sombra, esse lado oculto da psique que Jung tanto explorou, começa a governar silenciosamente. Ela se expressa na tristeza sem motivo, no cansaço crônico, na sensação de estar sempre distante de si. E então algo dentro rompe. Você percebe que não pode mais continuar sendo quem te ensinaram a ser. Esse é o instante crucial. A escolha por si mesmo. Não por orgulho, mas por necessidade vital. Não para se isolar, mas para se recuperar. Escolher a si não significa fechar portas, mas abrir aquela que estava trancada por dentro há anos. É o início de um retorno, não ao passado, mas à inteireza. E esse retorno exige abandonar os mapas antigos, os caminhos fáceis, os títulos que agradam. O que se encontra ali não é conforto imediato, é verdade. E a verdade no começo assusta, porque escolher, assim é romper acordos invisíveis, é decepcionar quem só se aproximava da sua versão domesticada, é perder alguns olhares para reencontrar o próprio reflexo, e é também suportar o vazio que vem quando as máscaras caem. Mas Jung nos lembra, é justamente nesse vazio que a alma encontra espaço para nascer de novo. Esse nascimento é silencioso. Ele não vem com fogos, nem com plateia. Vem nas pequenas renúncias diárias, na recusa em seguir o roteiro que os outros escreveram para você, no reconhecimento de que agradar a todos é muitas vezes se trair em silêncio. É nesse ponto que a alma começa a cicatrizar, porque quando você finalmente se escolhe, o mundo interno começa a se reconfigurar. Um novo eixo se forma, mais firme, mais verdadeiro. Essa escolha não te isenta da dor, mas te afasta da falsidade. Não te blinda do conflito, mas te ancora na lucidez. Ao se escolher, você aprende a habitar a própria pele sem pedir permissão. Aprende a respeitar seus limites sem culpa. Aprende, enfim, a viver uma vida que tenha a sua assinatura, não a dos outros. E essa assinatura é rara. É o que torna um ser humano inteiro. É o que inspira outros a fazerem o mesmo. Porque toda vez que alguém se escolhe de verdade, uma parte do mundo volta a respirar mais fundo. Ninguém nasce desconectado de si. No início, tudo é impulso genuíno. O choro quando há fome, o riso espontâneo, a curiosidade que não se explica. Mas aos poucos, o mundo começa a moldar. As palavras ganham peso. Os gestos passam a ser medidos e o amor, que deveria ser incondicional, vem atrelado a comportamentos específicos. Se for assim, eu te aprovo. E assim, a alma começa a se encolher para caber no que esperam. Carl Jung via isso como um dos maiores perigos do desenvolvimento psíquico, a dissociação entre o eu real e o eu social. Para sobreviver emocionalmente, aprendemos a esconder partes de nós. A espontaneidade vira silêncio, o desejo vira culpa, a autonomia vira medo, e sem perceber, nos tornamos especialistas em nos abandonar, não por fraqueza, mas por adaptação. São correntes invisíveis, mas extremamente eficazes. Um elogio recebido apenas quando você obedece, uma crítica feroz sempre que você ousa discordar. A exclusão sutil que vem quando você mostra o que sente de verdade. O inconsciente registra tudo, e aos poucos constrói uma equação perigosa. Ser amado, não ser eu. E esse cálculo nos acompanha por anos, até que um dia, sem saber como, você já não consegue mais distinguir o que realmente quer daquilo, que foi condicionado a desejar. Esse tipo de autoabandono é tão sutil que chega a parecer virtude. Chamam de humildade quando você se apaga. Chamam de maturidade quando você engole tudo. Chamam de força quando você aguenta o que te destrói. E como o reconhecimento social alimenta o ego, seguimos alimentando esse personagem, acreditando
que somos inteiros, quando na verdade estamos fragmentados. Jung entendia que a sombra não é apenas o que temos de negativo, mas tudo aquilo que foi excluído da consciência. A sensibilidade, o ímpeto, o inconformismo, a intuição, tudo isso, quando reprimido, se esconde, mas continua vivo. E quanto mais nos distanciamos dessas partes, mais sentimos o peso da vida como uma farsa bem ensaiada, um teatro onde o ator esqueceu o próprio nome. Reconhecer essas correntes é doloroso porque implica admitir que fomos coniventes com elas, mas também é libertador, porque ao vê-las com clareza podemos fazer diferente. A autoconsciência é o primeiro passo para a reconstrução. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade. A escolha de não perpetuar aquilo que nos feriu, de não transmitir aos outros a prisão que recebemos como herança. Esse processo exige escuta, silenciar o barulho do mundo e ouvir o que ainda sussurra dentro. Às vezes, será uma memória da infância que ainda dói. Outras vezes, será um desejo antigo que ainda pulsa. Às vezes, será apenas um incômodo, um desconforto, uma vontade de chorar sem saber por quê. Tudo isso são sinais, rachaduras, no muro do esquecimento. E é por essas rachaduras que a luz entra. Quando você reconhece como aprendeu a se abandonar, você começa a desfazer o nó, começa a se ver com outros olhos, não os que julgam, mas os que acolhem. E nesse olhar, uma nova possibilidade se revela, a de se tornar inteiro outra vez, não apesar das feridas, mas por causa delas. Há um momento em que a dor para de ser apenas um sintoma e passa a ser um mensageiro. Não se trata mais de escapar dela, mas de escutá-la, de olhar para dentro com a coragem de quem sabe que há algo ali que precisa ser visto. Carl Jung afirmava: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. A sombra, esse território reprimido da psique, não desaparece com o tempo. Ela apenas se camufla. E quanto mais a ignoramos, mais ela governa nossos passos por trás do véu da consciência. A sombra se revela nas reações desproporcionais, nos ressentimentos não elaborados, nos julgamentos que lançamos ao outro, mas que, na verdade, pertencem a nós. Está na inveja que sentimos, nos vícios que adotamos, nos relacionamentos que repetem padrões antigos. É a parte de nós que não foi amada, e por isso grita, esperneia, se sabota, não para nos punir, mas para ser reconhecida. Escolher a si mesmo passa inevitavelmente por encarar essa sombra, não como inimiga, mas como parte renegada que deseja ser reintegrada. Jung via esse confronto como uma passagem essencial para a individuação. Você só se torna inteiro quando aceita sua incompletude, quando compreende que luz sem sombra é apenas aparência e que a verdadeira clareza surge quando se ilumina o que estava escondido. Esse processo é desconfortável. A verdade nunca chega com luvas. Ela desmonta, desorganiza, quebra os falsos espelhos, mas também oferece um novo chão. Ao reconhecer a sombra, você começa a se libertar do auto-engano. Percebe que muito do que atribuía ao mundo era, na verdade, reflexo das suas próprias feridas. E é nesse espelho invertido que se abre a chance de uma cura real. A sombra não precisa ser vencida. Ela precisa ser escutada. Cada impulso destrutivo, cada sabotagem, cada medo profundo carrega uma história não contada. Ao escutar essas histórias, ao acolher as emoções negadas, você começa a reescrever o enredo interno. A criança que se sentiu rejeitada, o adolescente que teve que calar sua sensibilidade, o adulto que aprendeu a viver pela metade para não incomodar. Tudo isso começa a ganhar voz. E quando essas vozes são ouvidas, cessam os gritos inconscientes. Não, é um processo linear. Às vezes, após um avanço, você se verá tropeçando nas mesmas pedras, mas mesmo as recaídas são parte do caminho, porque agora há consciência e, com ela, responsabilidade. O inconsciente age em silêncio, mas uma vez iluminado, ele exige presença. Você já não pode mais fingir que não sabe. E isso, embora difícil, é também libertador. A sombra, quando integrada, se torna potência. Aquilo que antes sabotava, agora pode proteger. A raiva pode virar impulso de ação. O medo pode virar prudência.
A tristeza pode virar sensibilidade. Tudo depende do lugar de onde se olha. Tudo depende da decisão de não mais fugir de si. Nesse processo, você não se torna perfeito, torna-se verdadeiro. E esse é o início de uma liberdade rara, aquela que nasce não da ausência de conflito, mas da reconciliação com tudo o que você é. Há dores que não nascem da violência, mas do amor mal compreendido. Muitas vezes, não escolhemos a nós mesmos não porque não sabemos quem somos, mas porque temos medo de trair quem nos ensinou a ser de outro jeito. A lealdade às origens, às narrativas familiares, aos pactos invisíveis com pais, irmãos, ancestrais, tudo isso se entranha tão fundo na psique que romper com esses padrões parece, à primeira vista, um ato de ingratidão. Jung compreendia isso com profundidade. Toda transformação autêntica passa por um tipo de separação simbólica. Essa lealdade é silenciosa. Ela está nos gestos que repetimos sem saber porquê, nas escolhas que fazemos para não causar, nas vidas que deixamos de viver para manter a harmonia do clã. Quantas vezes dizemos sim apenas para não decepcionar? Quantas vezes negamos um desejo verdadeiro porque ele confronta os valores de quem amamos? A criança interior ainda busca a aprovação, ainda teme o abandono. E assim, mesmo adultos, seguimos nos moldando para caber no amor que nos foi oferecido. O problema é que esse amor muitas vezes vinha com condições. Seja assim e eu te amo. Não seja diferente e eu te aceito. E a alma sedenta por pertencimento cedeu. A cada concessão, um pedaço se perdeu. E o tempo passou. Quando enfim despertamos para nós mesmos, sentimos que a liberdade cobra um preço. Desagradar, romper expectativas, decepcionar quem não consegue enxergar além da imagem construída. Essa é a travessia mais difícil. Perceber que, para viver de forma inteira, será preciso enfrentar a dor de não ser mais o que esperavam. Não por crueldade, mas por respeito próprio. A lealdade que antes nos aprisionava agora precisa ser reelaborada. Não é necessário odiar ou rejeitar nossas raízes, mas é fundamental deixá-las de lado quando elas nos impedem de crescer. E essa escolha não diminui o amor. Pelo contrário, torna-o mais verdadeiro, porque agora ele nasce do encontro entre dois inteiros, não da fusão entre quem somos e quem o outro deseja que sejamos. Jung afirmava que nada tem um efeito psicológico mais forte sobre o ambiente e especialmente sobre os filhos do que a vida não vivida dos pais. Ao não nos escolhermos, repetimos esse ciclo. Tornamo-nos espelhos de frustração, mas quando ousamos romper, quando decidimos viver nossa verdade, algo novo se abre, uma nova referência, um novo campo simbólico. Não mais o da obediência, mas o da presença. Escolher a si mesmo, nesse contexto, é também um ato de libertação coletiva, porque quando você se permite ser, você permite que outros ao seu redor também se revejam. Às vezes, ao desagradar, você ensina. Ao romper, você cura. Ao se afirmar, você reabre o caminho para que outros também se encontrem. Não há como ser fiel a si e ao mesmo tempo sustentar todas as lealdades inconscientes. Chega um ponto em que é preciso escolher, continuar agradando às sombras do passado ou acender a própria luz. E quem acende sua luz, mesmo que ofusque alguns, revela a si e aos outros um novo modo de viver, mais justo, mais real, mais inteiro. Depois que tudo desmorona, as máscaras, as lealdades, os papéis, resta um espaço. Para muitos esse espaço parece um vazio, mas ele é na verdade o início da reconstrução. Uma folha em branco onde pela primeira vez é possível escrever a própria história com letras verdadeiras. E essa escrita exige algo raro: coragem. Carl Jung compreendia a coragem não como ausência de medo, mas como a disposição de atravessá-lo em nome da autenticidade. Ser você mesmo não é um ideal romântico, é um trabalho árduo, porque implica revisitar o que foi negado, abandonar o que não serve mais, sustentar escolhas impopulares. Implica também estar só em alguns trechos do caminho. Há uma solidão peculiar em ser inteiro, porque nem
Todos estão prontos para lidar com alguém que já não se encaixa nos moldes previsíveis. Mas essa solidão não é um castigo. É um espaço de cura. Um intervalo sagrado onde a alma pode enfim respirar. Você começa a perceber o que te nutre de verdade, o que apenas ocupa, o que drena. Aprende a diferenciar presença de conveniência, profundidade de aparência. E nessa distinção, surge um novo senso de valor. Não o que te deram, mas o que você reconhece em si. Essa reconstrução exige escuta. E essa escuta precisa ser paciente. Nem tudo será claro de imediato. Às vezes, será necessário apenas sentir sem entender. Dar nome aos afetos leva tempo, mas com o tempo, você começa a reconhecer seus próprios movimentos internos. O que antes era ruído se torna linguagem. O que era confusão se torna direção. O que era medo se transforma em bússola. Jung apontava que o inconsciente coopera com aquele que se volta para dentro com sinceridade. Há uma força silenciosa que começa a emergir quando você decide parar de fugir de si. Não se trata de controle, trata-se de integração. Você já não tenta eliminar o que sente, passa a acolher, a dialogar, a decifrar, e esse processo gera raízes, uma firmeza que não depende de aplausos nem de aceitação, uma paz que não exige ausência de conflitos, apenas coerência. A coragem de ser traz consequências. Algumas pessoas se afastarão. Algumas situações deixarão de fazer sentido. Algumas zonas de conforto se tornarão insuportáveis. Mas, em troca, você ganha algo impagável. Dignidade interior. Uma fidelidade ao que você é, mesmo quando isso te coloca à margem das expectativas alheias. Essa dignidade é como uma armadura invisível. Não protege de tudo, mas sustenta quando tudo parece frágil. Ser quem se é, em um mundo que constantemente tenta moldar você, é um ato radical. É uma espécie de revolução silenciosa. Não exige gritos, apenas presença. E com o tempo essa presença transforma. Os lugares por onde você passa ganham outro tom. As relações se reconfiguram. E mesmo o olhar que você lança sobre o passado muda. O que antes era culpa, agora é compreensão. O que era raiva, agora é discernimento. A reconstrução do eu autêntico não é o fim da estrada. É o início de uma nova forma de caminhar, com passos mais firmes, com escolhas mais conscientes, com um olhar mais compassivo sobre si mesmo. E esse caminhar, ainda que solitário em alguns trechos, é profundamente libertador, porque agora, cada passo é seu. Quando você finalmente se escolhe, algo muda no modo como você se relaciona com o mundo. A lógica anterior, construída sobre a necessidade de aceitação, já não funciona. Antes, você cedia para manter vínculos, silenciava para evitar conflitos, sorria quando queria partir. Agora, não mais. Essa mudança pode assustar quem estava acostumado com sua antiga versão, mas também revela quem realmente está disposto a enxergar você por inteiro. Carl Jung via o encontro com o outro como espelho do encontro consigo. Ele dizia que tudo aquilo que nos irrita no outro pode nos levar a um entendimento mais profundo de nós mesmos. Mas também afirmava, o encontro verdadeiro só é possível entre duas inteirezas. E isso muda radicalmente a natureza dos vínculos. Eles deixam de ser contratos de dependência emocional e passam a ser espaços de expansão, de troca, de verdade. Depois que você se escolhe, fica mais fácil reconhecer o que é afeto genuíno e o que é carência disfarçada, o que é conexão e o que é controle, o que é presença e o que é projeção. Isso porque agora há um critério novo em ação. Você, não mais as expectativas sociais, os medos infantis, os pactos silenciosos, mas a sua verdade sentida, percebida, construída com esforço e lucidez. Isso não torna os relacionamentos mais fáceis. Na verdade, em muitos casos, torna-os mais exigentes. Porque agora você não aceita menos do que respeito. Não finge para manter. Não engole para durar. E isso pode afastar quem se aproximava apenas da sua parte dócil, mas também atrai quem reconhece a beleza de uma alma que se habita. E esse tipo de encontro tem outra qualidade. Não é baseado na necessidade,
mas na escolha consciente. É nesse ponto que os vínculos começam a se tornar mais simbólicos, não mais apenas funcionais, mas significativos. Você começa a ver o outro não como muleta, mas como espelho, como um companheiro de travessia, não como alguém que vai te completar. Porque agora você já não busca mais metade de si no corpo de alguém. Você se reconheceu inteiro. E só quem se reconhece inteiro pode amar sem aprisionar. Jung via o amor não como fusão, mas como encontro de dois mundos. E para que esse encontro seja possível, é preciso haver fronteiras claras. A autenticidade não é rigidez, mas é firmeza. É saber até onde se pode ir sem se perder. E esse saber, que antes era instintivo ou caótico, agora se torna um critério de saúde relacional. Você aprende a dizer não com paz. Aprende a sustentar o silêncio onde antes cedia a ansiedade. Aprende a estar presente sem precisar controlar. Os relacionamentos então deixam de ser provas de valor e passam a ser experiências de expressão. Não mais tentativas de convencer alguém a te amar, mas espaços onde o amor pode acontecer sem distorção. E se não acontecer, tudo bem. Você já não negocia mais a própria essência por migalhas de afeto. Já não confunde atenção com presença. Já não se contenta com pouco só para não estar só. Ao se escolher, você redefine também o amor. Ele deixa de ser um refúgio contra o vazio e passa a ser celebração da plenitude. E nesse novo amor há espaço para dois, porque antes finalmente houve espaço para um. Você. Chega um ponto em que o silêncio dentro de você não é mais vazio, é presença. A vida continua com suas exigências, o mundo com suas pressões, os outros com seus ruídos. Mas agora há um ponto firme no centro de tudo isso. Uma quietude que não foge, que não se nega, que não depende. É ali que você descobre o verdadeiro sentido de ter se escolhido. Não como um ato isolado, mas como uma nova forma de existir. Carl Jung dizia que a árvore que cresce em direção à luz também aprofunda suas raízes na escuridão. Ao longo desse processo, você se deparou com suas sombras, confrontou os pactos invisíveis, rompeu com máscaras antigas, desfez narrativas herdadas, não para se tornar alguém melhor, mas para se tornar alguém mais inteiro. E é dessa inteireza que agora nasce uma nova forma de caminhar, mais silenciosa, mais lúcida, mais enraizada. Você já não precisa convencer ninguém sobre quem é. Já não mendiga amor, nem se perde para manter conexões. Seu valor já não depende da aceitação externa, mas da fidelidade interna. E essa fidelidade exige coragem, sim, mas também oferece algo raro: paz. Uma paz que não é ausência de conflito, mas coerência entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. Agora viver não é mais sobreviver, é expressar, é experimentar a vida como um fluxo interno, não como uma cobrança externa. É dizer sim com inteireza e não com respeito. É sustentar o olhar nos momentos difíceis e honrar os momentos simples. É saber-se falho e ainda assim merecedor. Porque a dignidade de existir não vem da perfeição, vem da presença. Ao se escolher, você se devolve a si mesmo. E nesse retorno, a alma respira, floresce, cria. Você percebe que pode pertencer ao mundo sem se perder nele. Pode amar sem se dissolver. Pode contribuir sem se esvaziar. Pode ser verdadeiro mesmo em meio ao caos. Porque agora você tem um centro. E esse centro não pode mais ser comprado, manipulado ou destruído. Ele foi construído com dor, com lucidez, com honestidade. E isso ninguém pode tirar. Esse caminho não se encerra aqui. Ele é contínuo. A escolha por si mesmo precisa ser renovada, todos os dias, nos pequenos gestos, nos grandes dilemas. Mas agora você sabe como é esse movimento, sabe como se escutar e sabe como se voltar para dentro e reencontrar o fio da verdade quando tudo parecer confuso. E isso é tudo. Isso é liberdade. Há beleza em viver assim, não porque tudo se resolve, mas porque tudo se alinha. Você já não vive mais como reação, mas como expressão. Já não corre para se esconder, caminha para se revelar. Já não busca um lugar no mundo. Constrói esse lugar com a firmeza de quem sabe que pertence a si. E assim,
Paradoxalmente, ao escolher a si, você se torna capaz de oferecer mais ao mundo, porque agora você oferece o que é real, e o real, mesmo que silencioso, sempre toca, sempre transforma, sempre permanece. Se esse texto te tocou de alguma forma, curta, comente e compartilhe. Essa mensagem pode ser o despertar que alguém precisa. E se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se no canal. Estamos apenas começando a explorar a profundidade de ser quem se é.